O que é a crise de 2008? Primeiro, há dois fatores importantes. O sistema financeiro, assim como o dólar, as taxas cambiais, seria difícil mantê-las fixas nesse mundo de tantas transações internacionais, o sistema financeiro passa por desregulamentação, que eu diria que é inevitável. Uma parte dela é inevitável. Pelo próprio crescimento do tamanho do mercado financeiro e pela própria natureza do dinheiro, que nós analisamos longamente em algumas aulas anteriores. O dinheiro é invisível, é anônimo, é líquido, é portátil. Portanto, assim como é tão difícil controlar o dinheiro, como é controlar um vazamento no teto da sua casa. Como é que se dá a crise de 2008? Ela começa com um processo especulativo. A visão que nós temos hoje é que os Estados Unidos vem crescendo há algum tempo, nos últimos 20 anos, ou 30, 20, a partir de movimentos importantes na Bolsa de Valores. Há o grande desenvolvimento tecnológico da informática, a Bolsa de Biotecnologia e outras, a Bolsa de Ações Tecnológicas, vai lá para cima. Isso gera um aumento do consumo, como nós já sabemos, porque aumenta a riqueza. Depois essa bolsa cai. Aí há a descoberta do sudeste da Ásia. Então, a bolsa da Ásia, a Ásia é o conjunto de países que vai crescer mais rápido no mundo, o preço das ações asiáticas sobe e depois despeja, cai. A crise da bolsa dos papéis russos, e assim por diante. Uma sucessão de processos especulativos. Devo apenas relembrar que os processos especulativos desestabilizadores ocorrem frequentemente nos mercados onde a produção nova é irrelevante com relação ao estoque que está sendo comercializado. Um exemplo é o de quadros, obras de arte. Outro exemplo é o mercado de ações. Você negocia na Bolsa de Valores todas as ações de empresas abertas que foram criadas desde o tempo de Adão e Eva, se existisse, e que não faliram. É um número grande. A nova ação não derruba o preço do estoque, porque ela é pouco relevante. E o mercado preferível, o preferencial para especulação, dois, são o ouro, que agora já não tem muita importância, e o mercado de imóveis. A Bolsa de 1930, que nós já vimos, no Brasil a Bolsa em 1971 dá uma derrubada, e aqui atrás da crise de 2008 nós temos um longo processo especulativo, longo quer dizer 4, 5 anos, no mercado imobiliário americano. O preço dos imóveis sobe, puxado por uma oferta de crédito especial, muito grande. A casa própria sempre foi um item importante na economia americana, como também é na economia brasileira, mas lá o financiamento hipotecário é um financiamento muito mais rápido e adequado do que o nosso, por um conjunto de leis diferentes. Lá você expulsa o cara tomou um empréstimo, está na casa própria, não pagou, você tira ele para fora. Aqui existia uma lei da casa de família. Você empresta, o cara não paga, você não tira ele da casa própria. Eu acho que essa lei foi mudada agora. Ou a prática financeira no Brasil mudou. Em vez de você vender a casa, você faz uma alienação fiduciária, como no caso do carro. Aí você pode retirar o prestamista inadimplente. Então, cresce o mercado de hipotecas americano.
crescendo o mercado de hipotecas americano, cresce o preço dos imóveis. Então, você contrai um empréstimo, você compra uma casa própria, ou qualquer casa, o valor não precisa ser próprio, 100. Toma um empréstimo de 80. Está garantido com... Esse 80 está garantido com uma garantia real maior do que o que foi tomado. Vamos dizer que você toma um empréstimo de 50. Tem a garantia de 200%. Se você não pagar, eu fico com a sua casa. O que é um transtorno para o banco, porque o banco não é corretor imobiliário. Então, ele precisa saber se ele consegue vender, e se consegue vender esse preço, a garantia, o dobro, está razoável. Mas como existem vários desses empréstimos, o preço da casa vai a 200, das casas vai a 200. O que o prestamista pode fazer? Olha, eu posso pedir um empréstimo de 100, porque se a garantia é 50%, agora que eu tenho uma casa de 200, me empresta mais 50. Sobe outra vez o preço da casa. Olha, me empresta 150, porque a casa está ao dobro do valor. Não só o prestamista pede para o banco, mas como o banco também procura o prestamista. Se você passou pelos Estados Unidos e usou a internet nesse período, você vai receber milhares de e-mails, reforme a sua hipoteca, troque a sua hipoteca, ainda compre um carro, uma geladeira. Havia uma abundância de empréstimos hipotecários. E a discussão se esse movimento de preços era sustentável, para usar a linguagem, o jargão corrente ou não, é uma longa discussão. O Krugman argumenta que era um processo especulativo, há muito tempo, que é um processo especulativo, uma bolha que ia estourar. O argumento dele, entre outros pontos, tinha o seguinte: onde está subindo o preço dos imóveis? Nova Inglaterra. Southwest, Sudoeste, não está subindo. Por que não está subindo? Porque aqui tem oferta. Aqui está um processo especulativo, é o preço do terreno que está subindo. Onde o preço do terreno não está subindo, não aumenta o preço do imóvel. Porque você pode construir mais casas. Você vai construir um apartamento, você sabe, está vendendo apartamento por R$1.000 o metro quadrado. Se custa 800, eu vou construir mais apartamentos. Mas isso é a construção. Onde tem um custo objetivo, custo de construção. Mas no custo do terreno ele não está presente. Quer dizer, existe um preço do terreno, mas o custo de produzir um terreno é muito distante. Porque você não consegue aumentar a oferta de terrenos em nenhum lugar do mundo, num país, porque ele tem fronteiras limitadas, né? Sobe esse preço de imóveis e como é que o sistema financeiro atua nisso? Agora que nós vamos ver o balancete dos bancos de uma instituição financeira envolvida no ano de 2008. Uma instituição financeira desse mundo desregulamentado. Passivo, ativo. A passiva ele tem o capital próprio, sem, vamos dizer, depósitos à vista, sem depósitos de poupança, sem. Estou pondo tudo sem aí para facilitar. Ele tem empréstimos de qualquer tipo, empréstimos hipotecários, bonds, ações, etc. Ele pode fazer esses empréstimos aqui, no máximo que ele consegue fazer é 1.100. Se a Basileia disser que é 11% de capital próprio. Esqueci aqui. Esse é o limite. Títulos públicos, ele pode fazer, eu vou colocar aqui, bis. Tem que ser menor ou igual a 1.100. Títulos públicos pode ser sem limite.
títulos públicos americanos, né? Um banco dos Estados Unidos. Ele pode emprestar o que ele quiser, sem limite. Pois tem títulos de alta liquidez e baixo risco. Vamos dizer, ele pode emprestar 5 mil. Que é um título bom, de alta liquidez. Como é que ele consegue aumentar a sua alavancagem? Como é que os bancos fizeram na crise de 2000, ou antes da crise de 2008? Esses empréstimos hipotecários, que são a porção de contratos específicos desse tamanho, assim, cheio de folhas e taxas e regras, eles vendem todos os empréstimos hipotecários para uma empresa X. Eles vendem os empréstimos hipotecários para a empresa X e a empresa X lança bonds, títulos da dívida. Fazer essa operação é securitizar a dívida. Cada dívida aqui tinha um contrato do Pedro, do Paulo, do John, do Bob, do William, do Bill. Eles põem tudo numa empresa só e agora vendem títulos de crédito que representam a propriedade desse número grande de empréstimos hipotecários. Então agora, quando eu compro um bonde, eu vendo um bonde, eu estou comprando uma fração desta carteira. Como essa carteira tem um grande número de mutuários, o risco deve ser baixo. Tá certo? É 1 milhão de mutuários. Então, aí funciona a lei dos grandes números, a falência ou inadimplência vai ser, sei lá, média americana, 2%, 1%, 3%. Um empréstimo hipotecário, que você comprar a falência pode ser 100%, não é lei dos grandes números, tá certo? Se a seguradora não vai segurar o meu carro só, que eu posso tomar uma trombada amanhã. Ela segura um número grande de carros, a probabilidade de sinistros se estabiliza, é um número pequeno. Então ela junta todos os empréstimos hipotecários, põe aqui, põe um risco baixo, fica com risco baixo. Além disso, ela põe algum dinheiro dela mesma, dinheiro do banco, como capital próprio, para garantir aos compradores dos bonds que, se houver alguma dificuldade, aqui a primeira parte da dificuldade eles têm dinheiro para honrar. E, finalmente, não bastasse tudo isso, eles chamam uma agência de rating e falam, me dá uma nota para esse bond aí. Bom, bastante empréstimo hipotecário, um número grande, a inadimplência deve ser 2%, 1%, o risco é baixo. Mas você depois o teu dinheiro aqui, a liquidez é bom, né? Porque esse é um bond de médio prazo. E está negociado na bolsa, por sinal, mas mesmo assim, se tiver alguma inadimplência aqui, você tem dinheiro, ótimo. Aí a empresa X faz ainda o seguinte, ela compra um seguro da AIX, da AIG, seguro, que garante que até X% do empréstimo não paga, a seguradora pagará. Virou um papel de baixíssimo risco, e se ele é negociado na bolsa, se essa empresa é líquida, ele tem, se é muita gente, é um papel de alta liquidez. Ele tira isso daqui, ó. Vou tirar isso. Tira isso daqui e no lugar desse empréstimo que exigia um capital próprio, agora ele tem bonds da empresa X, cuja regra do Basileia é, esse aqui você pode ter até 5 mil. Se alavancou. E essa empresa X
não é bancária, é não financeira, está na Bolsa. Como é que ele aumentou a alavancagem? Ele tirou do seu balanço, colocou numa empresa não financeira que negocia títulos na Bolsa. Essa empresa não financeira tem uma carteira grande de hipotecas, risco baixo. Ele ainda põe um pouco de dinheiro para garantir a liquidez dos bonds que financiam essa empresa. E ainda compra um seguro. Então, ele se livra das restrições de utilização, limites que ele pode comprar empréstimo hipotecário, porque agora ele está comprando bonds. É uma inovação financeira. Bonds que ele pode negociar no mercado, bonds que têm uma alta liquidez, bonds que têm um seguro da AIG, por exemplo, e que tem um rating bom, sei lá, AB, BA. Ele trocou um empréstimo hipotecário por um título negociável no mercado. Ele procurou liquidez e baixo risco e conseguiu. Ele não precisa comprar bonds da empresa onde ele é sócio, ele compra de um outro banco qualquer, além da sua empresa. Isso é feito repetidas vezes. Faz mais empréstimo hipotecário, securitiza os empréstimos hipotecários, lhes dá a garantia de um seguro e de alguma liquidez e aumenta a operação, refaz a operação. Eu tomo uma dívida em dólar, $1.000, para pagar daqui a um ano. Eu trabalho com reais, eu produzo alguma coisa que me gera reais. Eu não quero correr o risco de o dólar variar e eu não poder pagar minha dívida. Então eu compro dólares no futuro, $1.000 no futuro, para quando a preço fixo, compro hoje, quando a dívida vencer eu já tenho os dólares garantidos a um preço fixo. Está claro isso? Então, se o preço do dólar cair, eu deixei de ganhar dinheiro. Mas se o preço do dólar subir, eu deixei de ter um prejuízo. Eu comprei um seguro. Então, os bancos operam com derivativos extremamente complexos. Muito bem, suponha que nesse mundo aí o preço dos imóveis comece a cair. O que acontece? Esse preço aqui, ó, esse bonde aqui, ou não vale nada, ou vale muito menos do que valia antes. O que parecia ser um investimento de alta liquidez e baixo risco se transforma em prejuízo, cujo capital próprio é incapaz de honrar. O banco vai à falência. Quando ele vai à falência, a empresa que ele montou, que gerou a falência, é ativo de outros bancos. Isso aqui é o mundo da interligação forte entre todos os bancos. Quebra um, quebra outro, quebra outro, quebra outro. Há uma grande contração de crédito. Quando quebra um banco, desaparece uma parte do sistema de meio de pagamento. O banco não dá mais crédito para ninguém. Então a liquidez vai lá para o brejo. Essa é a origem da crise. Aqui eu dei o exemplo só do empréstimo hipotecário, mas as operações com derivativos são operações que são difíceis de serem controladas, somente num banco que tem vários tipos. Você compra dólar futuro, vende em futuro, aluga ações, vende ações no futuro. Você cria uma complexidade de contratos que são difíceis de serem avaliados e lançados no balanço com pouca clareza. No caso do Lehman Brothers, os contratos que geraram perdas são de tanta complexidade que precisa de um conjunto de PhDs para saber que risco que eles estavam envolvidos, né? A queda do Lehman Brothers é o estopim da crise. O Federal Reserve deixa ele quebrar e isso gera possibilidade de créditos em vários outros bancos. E o Federal Reserve salva o Citibank, salva
Banco da América, né? Banco da América, os melhores nomes que você conhece do sistema bancário americano são salvos por grandes injeções de capital do Tesouro americano. Esse é o começo da crise. Logo no início, $1 trilhão de dívidas públicas adicionais. Emitiram $1 trilhão a mais de dívida pública. E salvaram vários bancos. Evidentemente, se os bancos americanos enfrentaram dificuldades, os outros bancos, não por serem americanos, mas por serem bancos do mundo inteiro passaram a enfrentar dificuldade também. Vejam a fragilidade desse sistema financeiro desregulamentado. Eles acabam tendo um grau de alavancagem não é possível perceber, né? Analisar e controlar, e, portanto, esse tipo de crise pode ocorrer. Eu aqui falei de um banco num país só, mas essa empresa aqui podia estar nas Bahamas, na Virgin Island, Grand Cayman, paraísos fiscais, que ainda existem, na Suíça, nas ilhas inglesas, que são paraísos fiscais, esqueci o nome. E aí a contabilidade é totalmente opaca, você não vê nada. É uma crise financeira espetacular. Posteriormente, o Federal Reserve obriga os bancos a fazerem um stress test. E eu gostaria de falar sobre isso. Teste de stress. Como o balanço de um banco é algo que tem várias moedas no passivo, várias moedas no ativo, taxas de juros de vários tipos no passivo, taxas de juros de ativo de vários tipos, uma é fixa, outra é variável, uma é de curto prazo, outra é de longo prazo. Existem modelos que calculam o risco disso tudo e tiram um número, que é o valor em risco. Eles tratam todas essas variáveis como se fossem variáveis aleatórias, juros e preço de moeda, mais ricos de inadimplência. Uns são positivamente correlacionados, outros são negativamente correlacionados. Tem que calcular uma variância, que é a variância de cada tipo de ativo, de cada tipo de passivo, mais ou menos a covariância de cada ativo e passivo consigo mesmo. Certo? Um modelo complicadinho. No caso normal, quando eles usam a hipótese que as variáveis analisadas têm distribuição normal. E o stress test estuda as caudas, né? Suponha que o câmbio vá a 3, é um caso de stress. Suponha que o mercado imobiliário o preço caia a 30%, é outro stress test. O problema desses modelo é que ele supõe que as variáveis financeiras, particularmente inadimplência, câmbio, têm distribuição normal e estão trabalhando com um grande número de casos. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. Tá certo? A possibilidade de um risco sistêmico não é nós podemos estudar entre milênios de anos, mas entre anos é um evento singular. Então eles fazem esse stress test para ver se os bancos aguentariam o stress, né? O câmbio para cima, juros para cima, inflação, coisas desse tipo. E eles passaram, mas eu não confio nos testes, porque são hipóteses de distribuição normal da variável, né? Eventos muito numerosos que não é o caso, são eventos únicos. Então, esse aí é o estopim da crise. Deixar o Lehman Brothers falir é uma decisão que a gente pode criticar ou acertar, mas é sempre uma decisão muito difícil. O Banco Central dorme e acorda com essa preocupação. Se o Banco A for quebrar, eu salvo ou eu deixo ele quebrar? Se ele salva, ele adia. Se for um problema permanente, ele adia a solução do problema lá para frente. Mas
é bom, né? Pode dormir mais uns 15 dias. Se ele quebra, ele gera outras quebras. E aí o problema é explosivo. O Bagehot, economista clássico, sogro do fundador da Economist, tinha a seguinte regra: discount, always discount. Em português seria salve, sempre salve. Melhor salvar. Agora, salvando, aí os críticos falam, os conservadores, mas você está criando uma possibilidade de moral hazard. Se os bancos sabem que vão ser salvos, eles assumirão riscos desproporcionais, porque eles, na última hora, serão salvos. No período 45-80, no Brasil, o banco não quebrava. E se o banco não quebrava, podia assumir grandes riscos. E não quebrava para evitar o risco sistêmico. De 90 para frente, banco no Brasil também quebra. Mas se você salva o banco, a crítica é o moral hazard. É que você comprar um seguro de carro e enfiar o carro no poste para receber o seguro. Porque você sabe que o seguro vai te pagar. Então, começamos a crise em 2008. Na aula que vem, a gente continua.